Paz do Senhor para os irmãos. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 16, e até a palavra introdutória de domingo, né, que o pastor João deu. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, amém, irmãos, já acharam? Amém. Então vamos ler então. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Estava hoje preparando uma palavra do Senhor, um estudo de domingo, uma etapa, vai falar sobre isso aí. Falou muito no meu coração. Estava aqui a menina, né, ela veio alegre, feliz para poder louvar o nome do Senhor. Aí ela ali com aquela vozinha, a paz do Senhor. E eu fiquei ali rapidamente meditando nisso, em a gente dizer a paz do Senhor, né? A paz de Deus, temos esse hábito. A palavra a paz do Senhor, no hebraico, no original, quer dizer shalom, né? Shalom, a paz. E a gente observa que quando Jesus ele foi crucificado, a Bíblia vai nos ensinar que houve uma grande angústia no coração dos discípulos, natural. Seu mestre morreu, seu líder, o cabeça, está morto. Bateu um desespero tremendo, porque além da perda de Cristo, eles também sofriam uma perseguição religiosa, que a primeira perseguição na história da igreja ela foi religiosa. Foi o Sinédrio, foi judeus matando judeus, procurando, caçando judeus. Então a primeira perseguição foi uma perseguição religiosa. Então a Bíblia vai nos ensinar que eles estavam nervosos, estavam com medo, e eles saem, se escondem dentro de uma casa, eles fogem. E Jesus, conhecendo o coração de cada um deles, Jesus, quando entra na casa, Jesus vai dizer: Shalom, a paz esteja convosco. Porque Jesus sabia que há momentos na vida da pessoa que, por mais que você ofereça dinheiro a ela, ela não quer. Por mais que você ofereça a ela o conhecimento natural desse mundo, ela não quer. O que ela quer é paz. Então Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus diz que a paz esteja convosco. Sendo que essa palavra shalom, ela foi aproximadamente inserida em um costume judaico, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, que se tornou aquele bordão entre os judeus, um cumprimentando ao outro: shalom, 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 a paz, a paz, a paz. Sendo que o sentido, na verdade, dessa palavra shalom, a paz, que os judeus, eles se cumprimentavam um ao outro, quer dizer, tenha compromisso com Deus. Porque a verdadeira paz que nós possamos ter em nossa vida está em nós termos compromisso com Cristo. Porque é a coincidência de Deus. Porque quando nós andamos de acordo com aquilo que Cristo estabelece para nós, as portas do céu se abrem e as bênçãos de Deus é derramada sobre as nossas vidas. E a primeira bênção que nós adquirimos quando nós nos comprometemos com Deus é o perdão para as nossas vidas. Acho que o maior complexo da humanidade é isso: ela viver com sentimento de culpa, com aquele sentimento que corrói a sua mente, porque a única lei inviolável é a lei da consciência. Então ela vai até na sua hora de dormir te acusando. Então Jesus vai dizer
Ou seja, tenha compromisso, porque quando temos compromisso com Deus, as portas do céu se abrem, abre a porta do perdão, abre a porta da regeneração para as nossas vidas, porque depois que nós somos perdoados por Deus, há necessidade de nós sermos regenerados por Ele, e somente Cristo é capaz de verdadeiramente transformar o homem no seu total. Aleluia! Então a concedência de Deus traz para nós também a transformação para a nossa vida. Terceira porta que a concedência de Deus abre para nós é a porta da justificação. Porque agora, por mais que você andou na iniquidade do pecado, por mais abominável que você tenha sido, por mais pecador que você tenha sido, você agora entende que você é justificado pelo Senhor. Aleluia! Nada pode te acusar, porque Jesus, o sangue de Jesus agora está sobre a sua vida. Aleluia! E ainda nisso, nós vamos observar que o salmista, no Salmo 126, ele vai dizer: Senhor, e dirão todas as nações, grandes coisas fez o Senhor por vós. Senhor, regressa-nos como as torrentes do sul. Eu acho assim, esse salmo, entre todos são lindos, mas esse salmo ele é muito profundo, eu entendo, porque ele vai falar sobre três aspectos da obra de Deus na vida do homem. O primeiro aspecto na obra de Deus na vida do homem é no passado. Eu lembro uma vez que um jovem ia me executando aqui perto da creche, e de repente ele desistiu, abaixou a arma e foi embora, me deixou ali naquela madrugada ali, e eu fiquei assim, eu fiquei sem entender, fui embora, saí logo dali antes que ele mudasse de ideia, e hoje eu sei que foi um livramento de Deus sobre a minha vida. Então às vezes nós devemos olhar pelo retrovisor da vida e ver tão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia! Então o salmista vai dizer isso: tão grandes coisas, disse a nações, fez por vós. A segunda coisa que o salmista também vai nos dizer é a obra de Deus no presente, nos nossos dias atuais. Você vê que não é fácil vivermos, principalmente em um lugar aonde nós vivemos, mas nós precisamos entender que em todos os momentos das nossas vidas, a mão do Senhor está estendida sobre nós, nos guardando, nos livrando. E a terceira coisa que ele vai falar mais abaixo, ele vai dizer: Senhor, faça-nos regredir como as torrentes do sul. O salmista, quando ele vai escrever isso, provavelmente ele conhecia muito a região sul de Israel. E a região sul de Israel era uma coisa interessante, que ela só chovia cerca de 15 dias no ano. Quem é que consegue viver em um lugar que só chove 15 dias no ano? É impossível, é um deserto. Não tem condição de viver naquele lugar. E a pergunta que nós devemos fazer: então por que o salmista ele vai usar esse comparativo? Regressa-nos como as torrentes do sul, porque aquela região, embora só chove 15 dias por ano, a chuva ela é tão forte que ela vem como tsunami. Ela vem levando tudo, aquela chuva abrindo rios. É uma chuva de 15 dias, mas é uma chuva que cai naquele lugar, capaz de dar vida àquele local aos outros dias do ano, para que haja sobrevivência naquele local. E depois que a chuva passa, se torna aquele oásis, aquele paraíso, aquele lugar perfeito para se viver. Ou seja, às vezes a nossa vida, a nossa situação pode estar difícil, nós podemos estar vivendo em um deserto da vida. Senhor, olha a situação que eu estou vivendo, olha a
que Pedro ele quer colocar nesse livro. A primeira, ele quer nos fortalecer, e a segunda, ele quer nos encorajarmos. Aí a pergunta que nós devemos fazer é: como é que nós devemos nos encorajarmos mediante as dificuldades e as aflições da vida? Primeira, é tendo uma vida de oração. Aleluia! Às vezes eu confesso com os irmãos, e eu fico pensando com Deus, eu falo: Senhor, quantas coisas eu não poderia ter conquistado se eu tivesse uma vida de oração maior, se eu tivesse orado mais, Senhor, se eu tivesse mais ido aos seus pés. Não só a história bíblica, como a história de Josafá, que a Bíblia vai nos ensinar que Ezequias, o rei, ele cerca Senaqueribe, ele cerca toda a cidade de Jerusalém com 180 mil soldados valentes para poder destruir o povo de Israel, o povo de Jerusalém. E a Bíblia vai nos ensinar que ele afronta a Deus dizendo: olha, os outros povos, os outros deuses não puderam livrar os seus povos, porventura o seu Deus, porventura poderia livrá-los das minhas mãos? E Josafá vai pegar aquela carta, aquela afronta e apresentar diante de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que em uma única noite, o anjo de Deus, ele corta o exército da Síria e deixa de Senaqueribe e deixa todo aquele povo caído. E quando chega no dia seguinte, era mais de 187 mil pessoas, soldados que foram mortos pelo único anjo, porque aquele homem, ele resolveu orar. Aleluia! Uma vez eu estava lendo sobre a rainha da Inglaterra, já até falei isso aqui, que ela ficou desesperada e que Hitler queria invadir a Inglaterra, e ela chama o homem de Deus, a igreja de Cristo, e pergunta: o que nós vamos fazer? E agora, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos livrarmos a nossa nação dessa invasão dos alemães? Então disseram para ela: ó, só tem uma alternativa, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. E a história vai dizer que Hitler e os aviões da Alemanha, quando eles vão invadir Londres, eles vê Londres em chama e parte para outro lugar, e não bombardeou naquela cidade porque achava que já tinha sido bombardeado, porque naquela noite Deus livrou aquele povo porque eles oraram ao Senhor. Aleluia! George Miller, eu sempre converso muito isso com o pastor Divaldo, esteve em mais de 50 mil orações respondidas, e uma delas, eu já até falei isso aqui, quando ele colocou na igreja, na porta da igreja, que ele não aceitava doação de irmão da igreja, ele não queria doação da igreja, mas aceitava doação de quem quisesse doar, mas não propriamente da igreja. E todos disseram: se ele não quiser aceitar, tudo bem, mas essas crianças todas vão viver nessa condição também. E ele dizia, ele orava, até que um dia, com as crianças pedindo pão para comer, e ele resolve orar, e ele ora a Deus dizendo: Pai dos órfãos, os seus filhos não têm nada para comer, e o Senhor agora, o que é que eu vou fazer? E de repente o homem bate na porta daquele orfanato, cheio de pão, dizendo: o pão a rainha não quis, achou que queimou, então para que não estrague, nós resolvemos doar esse pão, e por isso trouxemos esse pão para dar para vocês. Mas eles disseram: não foi, o problema não foi porque assou demais, o que aconteceu foi que Deus ouviu a minha oração. Aleluia! Uma outra vez também, as crianças sem leite, não tinha leite para beber, e ele começa a orar, dizendo: Senhor, Pai dos órfãos. Ele orava assim: Pai dos órfãos, as crianças não têm leite para beber, como é que eu
buscando a Deus, é suplicando ao Senhor, aos pés de Cristo: Senhor, julgue a minha causa, Senhor, transforma a minha situação, Senhor, venha ao meu favor, Senhor, muda esse quadro, Senhor, opera milagre, e nós vamos ver o agir de Deus, porque Deus, Ele responde a oração do teu povo. Então a primeira maneira de nós nos fortalecermos em Deus é tendo uma vida de oração. Segunda maneira de nós nos encorajarmos a Deus, é renovando a nossa mente com a palavra de Deus. Porque se nós pensarmos como a mente natural, a gente vai ver obstáculo em tudo. A gente vai achar que nada dá certo. Então, se nós não pensarmos com a mente de Cristo, confiando no Senhor, acreditando em Deus, lendo a Bíblia, obedecendo o Senhor, a gente vai perceber que as coisas mudarão, porque Deus acrescentará fé e coragem em nossos corações. E Pedro vai dizer isso: seja santo, porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo. E eu trouxe esse versículo também no meu coração hoje, que essa tarde eu conversava com meu filho, e ele me fazendo algumas perguntas, e dentro da santidade de Deus é diferente da nossa. Há aqueles que acreditam que a santidade de Deus é igual à santidade dos homens, sendo que tem outros historiadores que vão dizer que não, que a santidade do homem é uma coisa e a santidade de Deus está relacionada ao seu caráter. E a pergunta é: como é que nós conhecemos e entendemos o caráter de Deus? Karl Barth, ele vai dar uma definição profunda, que a melhor maneira de nós entendermos o caráter de Deus é olhando para Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus. Cristo é a figura de Deus encarnada, é o verbo que se fez carne. Atanásio chega a discussão no conselho de Nicéia, vai dizer que ele é cor de Deus, que ele é verdade de Deus, que ele é paz de paz, que ele é luz de luz. Logo ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é Deus Todo-Poderoso. Então, se nós queremos ver a santidade de Deus, o caráter de Deus, é nós olharmos para Cristo. E a primeira característica de Cristo, podemos dizer com Deus, é o fato dele ser misericordioso. E nós, como igreja de Cristo, devemos também viver a nossa vida em misericórdia, porque o nosso Deus, ele era um Deus de misericórdia. Segunda característica que também nós podemos ter é sermos piedosos. É uma característica de Deus, ele é piedoso, e nós, como servos do Senhor, também precisamos entrar pelo caminho da piedade. E hoje, dentro dessa conversa que eu tive com meu filho, conversando com ele me perguntando sobre a Bíblia, a gente falando sobre a Bíblia, e eu falava para ele sobre a integridade do homem de Deus. E eu falava para ele: meu filho, primeira coisa que nós devemos entender, que a Bíblia, ela se resume em duas coisas. Talvez muitos podem olhar de outra maneira, mas a primeira é que a Bíblia, que nós devemos amar a Deus, e a segunda definição é que nós devemos amar o nosso próximo. E eu falava com ele: quando nós servimos a Deus, nós precisamos andar pelo caminho de retidão. Nós não podemos ser um escândalo, ser uma vergonha. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer isso na carta aos Romanos: olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque naquela época existia 3 tipos de
Infelizmente, a gente vivemos uma era que isso está muito comum em nosso meio, né? Vendo pessoas que é uma vergonha o Evangelho. Segunda característica que ele vai falar é aqueles que se envergonhavam. Por quê? O Evangelho veio de um judeu, foi um judeu do povo judeu, e ninguém trouxe mais problema para Roma do que o judeu. Então o cristianismo era um pouco discriminado. Então ninguém queria assumir essa postura publicamente, porque era uma vergonha. Então Paulo vai dizer: não sinto, não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. E eu falava para o meu filho, entre todas as coisas da vida cristã, se apega à verdade do Evangelho. Por mais que a gente ande no mundo onde é corrupto, onde as pessoas são desonestas, são mentirosas, enganam, são levianas, procure andar no caminho da verdade de Deus. Então é o que Pedro vai nos ensinar aqui: seja santo, porque vocês foram chamados com esse propósito. E a lição agora de domingo vai falar sobre isso, sobre o chamado de Deus, que é o chamado mais importante na história da humanidade. É o chamado de Deus para as nossas vidas. E se nós soubéssemos a importância que é essa de entender o chamado que o Senhor tem para nós, talvez nós valorizássemos mais o Evangelho de Cristo, andaríamos mais na verdade, buscaríamos mais ao Senhor, porque às vezes nos falta essa condição. Segundo passo que nós devemos observar é relembrar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que sejamos gratos a Ele por tudo. E a melhor maneira de eu agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem operado na minha vida é andar com a retidão. É eu procurando andar no caminho da obediência, no caminho da verdade, no caminho da misericórdia, no caminho do perdão. A melhor forma de nós agradecermos a Deus por tudo é nós obedecermos a Tua palavra. Às vezes a gente dá culto, as pessoas dão culto de ação de graça, né? Mas às vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e ver quem é que nós somos diante do Senhor. Se nós estamos andando com retidão, se nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo, se o Evangelho de Cristo tem reluzido em nossa vida, se as pessoas olham para nós e dizem: lá vai um homem e uma mulher de Deus. Nós devemos olhar mais para nós e entendermos que nós precisamos da graça de Deus, da sua misericórdia, para que possamos viver uma vida de retidão com Ele. Porque isso, irmãos, não é algo que nós conseguimos, é algo que Deus dá para nós. Mas então qual é a nossa obrigação em relação a isso? É regarmos. E como é que nós regamos essa tão grande salvação do Senhor? É orando, jejuando, lendo a Bíblia, meditando nas coisas de Deus, buscando as coisas do Senhor. Dessa forma nós alcançaremos a santidade do Senhor. Amém? Fique com essa palavra e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.